Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Rodrigo, Carol e todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite. Oi, Vera, vamos tanta coisa que não sei nem por onde começar. Pode sugerir, tá? Um dia bem cheio, né, Rodrigo? Eu queria hoje destacar aqui para os nossos ouvintes e espectadores o clima em Brasília. A gente tem falado bastante aqui das medidas restritivas adotadas por estados e municípios. Eu falei isso no Viva Voz primeira edição com o Sardenberg, mas agora eu queria me concentrar nos aspectos políticos aí da crise, que são bastante perturbadores, né? A gente assistiu nos últimos dias, tratou disso aqui nas nossas conversas nos últimos dias, a uma escalada de tentativa de calar opositores do governo de diferentes formas. O Felipe Neto recebeu aquela intimação baseada na Lei de Segurança Nacional, que hoje a Justiça do Rio acabou sustando temporariamente por meio de uma liminar. A gente teve o caso do outdoor lá em Tocantins, em que o Bolsonaro era chamado de caroço de piqui, e que foi motivo de uma representação movida pelo ministro da Justiça. E hoje a gente chegou ao ponto de ver manifestantes presos em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto, por portarem cartazes e faixas chamando o presidente de genocida. Eles foram levados à Polícia Federal. Chegando lá, o delegado entendeu que não cabia enquadramento por nenhum crime em relação a isso, mas a gente chegou a ver um cerceamento por parte de forças de segurança, do caso da Polícia Militar do Distrito Federal, a uma manifestação de opinião, uma livre manifestação de opinião. Já aconteceram outras de teor oposto em Brasília que contaram com o incentivo do próprio Bolsonaro. Aquelas, sim, tinham abusos, porque pediam o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, que isso é crime, previsto pela Constituição. Você se manifestar e pedir o fim do Estado Democrático de Direito é crime. Você xingar o presidente da República não é crime passível de retirada de manifestantes. Ele pode até depois mover alguma representação por ataques à sua honra, mas a gente está vendo aí tentativas de calar e de cercear manifestações. Isso é bastante sério. E o presidente hoje, naquela tradicional saidinha ali do Alvorada, quando ele fala com os seus apoiadores, fez referência a isso e, enfim, entre uma série de referências negacionistas da pandemia, das quais a gente ainda vai falar, falou que tem pessoas querendo derrubar o presidente da República e que o que isso vai resultar e que tem gente propondo que ele tome medidas precipitadas. Então, a gente vê dia a dia esse movimento de tentar cercear as vozes opositoras e, ao mesmo tempo, ameaçar ou acenar com medidas mais restritivas, medidas extremas. Esse não é um bom ambiente, não é um bom caldo de cultura, ainda mais diante da gravidade do momento que a gente vive no país. Se a gente comparar com os outros presidentes desde a redemocratização, né, Vera, todos foram xingados. A ex-presidente Dilma, sofreu ataques machistas de todo tipo. Ex-presidente Collor, Fernando Henrique, Lula, todos foram atacados e a gente não viu cenas desse tipo, né? Exato, a gente não viu o uso de instrumentos de Estado e de corporações de Estado, como a Polícia Federal, o Ministério da Justiça ou as PMs, que são hoje em dia fundamentalmente estruturas bolsonaristas, as PMs de vários estados. A gente não viu esse uso político para tentar calar opositores. E isso acende uma luz vermelha gigantesca sobre todos aqueles que prezam pela democracia, que zelam pela democracia. Ainda mais porque a gente tem visto, Rodrigo e Carol, o presidente Jair Bolsonaro bastante acuado com as pesquisas, a gente tem falado disso aqui também, e com o quadro eleitoral de 2022. Hoje ele voltou a fazer referências ao ex-presidente Lula, disse que o Supremo tornou elegível o Lula, fez referência a isso, ele não está dormindo com essa história.
E ontem, logo depois que foi veiculada uma entrevista do Lula com a Cristiane Amanpour, que é a principal âncora da CNN Internacional, o que o Bolsonaro fez? Divulgou uma carta do Biden para ele, para mostrar que ele também fala com o Biden. Então, você veja a preocupação do presidente com algo que é lá na frente, 2022, disputa eleitoral, ao mesmo tempo em que tenta calar os seus opositores e acenar com medidas de exceção, né? Um caldo bem, bem preocupante. Mas com relação a essa carta, ele recebeu, mas ignorou depois, não teve Exato. Não teve nenhum... Quer dizer, era melhor não ter divulgado. Era melhor não ter divulgado. A carta é de 26 de fevereiro, o Rodrigo toca num ponto bem importante, e é uma carta que, veja, é diplomática, né, da parte do Biden, mas que expressa duas preocupações do governo dos Estados Unidos com relação ao Brasil. Preocupação com a nossa gestão ambiental e preocupação com a nossa condução da pandemia, né? Então, até nisso, vê-se o desespero do governo. Divulgar qualquer coisa que mostre relevância do Bolsonaro no cenário internacional, ainda que seja uma carta polida, porém que expressa preocupação com os rumos do Brasil. Vale lembrar, deixa eu só lembrar aqui de uma coisa rápida, Bocardi, que o então deputado Jair Bolsonaro, lá no século passado, defendeu o fuzilamento do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? E não foi sequer divertido, deu entrevista sobre isso rindo, tem vídeos aí na internet dele no programa do Jô, falando esse tipo de coisa e tudo bem, né? Vida que segue. Vida que segue, ninguém foi lá bater na carta dele na casa dele com uma intimação para depor pela Lei de Segurança Nacional. Nesse caso, só antes do Bocardi falar, importante, eu acho, a reação do Felipe Neto. Ele tem várias posições que eu considero meio ingênuas, meio equivocadas, mas nesse caso, assim como no caso da Bienal lá do Rio, em que ele comprou todo o carregamento de revistas em quadrinho quando elas foram censuradas pelo Crivelli, aquilo foi um gesto político importante e efetivo. Eu acho que hoje ele fez uma coisa que é importante e efetiva para a gente conter esse estado de coisas. Ele, por meio da influência que ele tem e das conexões que ele tem, ele montou uma rede de advogados para defender gratuitamente pessoas que forem, de alguma maneira, intimidadas pelo presidente, pelos seus apoiadores, ou pelo Estado, com processos em série, com assédio judicial, etc. Isso é importante. É incrível que a gente tenha de recorrer a esse expediente, porque isso foi feito na época da ditadura militar. A OAB e os advogados eram importantes para defender gratuitamente perseguidos e presos políticos, mas é um colchão ali institucional e democrático que pode dar origem a outras iniciativas da mesma natureza para que a gente mostre que não é factível e que não é aceitável esse tipo de tentativa de intimidação. O que eu ia falar era só com relação a essas acusações ou esses termos usados aí, que só vosso reino, né? Vem a nós nada, sei lá qual a expressão, porque ele hoje a gente até destacou aqui, teve a história do idiota, teve a história do imbecil, hoje, cada dia é um jeito de tratar a população brasileira. E à medida em que vem algum jeito diferente de excelência para tratá-lo, fica todo mundo magoado e usa a estrutura do Estado para ir contra a população. Então, só complementos silenciados nos últimos dias com essa questão. Até quando aguentarão este sufocamento ou é só um sentimento meu? Não é só um sentimento seu, acho que é um sentimento disseminado em toda a população, ainda agravado, Rodrigo, pelas cenas que a gente começa a ver cada vez mais gravíssimas, né, da pandemia. Eu acho que o Brasil teve um tratamento muito ascético da pandemia até esse momento de agudização da crise. A gente não via, como viu em Wuhan, como viu em Milão, na Itália, aquelas cenas de UTIs colapsadas, aquelas cenas. Eu acho que a gente optou por esse tratamento e que isso mudou agora. Diante do colapso, que é geral e é de todo o país, a gente começou a ver as cenas desse colapso na nossa casa, na nossa cara, a saber que está acabando medicamento para entubar as pessoas, saber que está acabando oxigênio, não só em Manaus, mas em vários lugares do Brasil, saber que está acabando seringa, saber que a gente está à beira
de ver pessoas estendidas na rua. Hoje, em São Paulo, morreu a primeira pessoa, e um homem jovem de 22 anos, que não conseguiu atendimento a tempo. É o primeiro, mas a gente sabe o tamanho de São Paulo e que isso pode virar uma cena, infelizmente, rotineira. E aí eu acho que isso e essa sensação de que pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer um dos que a gente ama, é muito sufocante. Você tem toda a razão. E ainda aliada a um sentimento de que, por parte do presidente da República, ainda não veio nenhuma dose de empatia, não vieram as vacinas, e, por parte dos que têm a função institucional de cobrá-lo, nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de providência. O que a gente está vendo é que quem ficou com a brocha na mão no final das contas foram os prefeitos, né? Porque o governo federal não apoia lockdown, os governadores também estão terceirizando para os prefeitos. Não, cada município que conhece melhor a sua região, a sua necessidade. E aí o município, São Paulo, por exemplo, anunciou um pacote com algumas medidas de proteção, de cesta básica e tal. Nem todos os municípios têm a mesma condição financeira de São Paulo, não vão poder dar o mesmo tipo de proteção. E aí, como é que fica, né? O famoso filho feio ninguém quer. Vai descendo, 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 no final sobra, né? A bomba explode na mão do prefeito, né? Eu acho, mas eu não levaria essa culpa tão grande para os governadores. De forma heterogênea, de forma um pouco improvisada, com falhas, eu acho que a gente tem, na maioria dos estados, eu diria na quase totalidade, consciência da gravidade da crise e tentativa de implementar medidas mais ou menos sérias. Eu acho que a gente tem um caso aqui em São Paulo, um caso em que a política está levando o governador, neste momento, a titubear em adotar medidas mais drásticas. Ele fez isso ontem, hesitou, e hoje o prefeito da capital, Bruno Covas, foi além dele e decretou medidas adicionais, com a decretação de feriado, que vai fazer com que a cidade pare por 10 dias. Mesmo nesse caso dele, é uma medida um pouco pisando em ovos, porque ele não fala em lockdown. O que está acontecendo agora, Carol, e isso é apuração, ele está tentando articular com prefeitos da Grande São Paulo, prefeitos do ABC, prefeitos do Litoral e com o governo do Estado, que essas medidas sejam gerais, pelo menos para essa região que abarca a região metropolitana. Para quê? Para evitar que as pessoas de São Paulo, colocadas sob um feriado antecipado, desçam para a praia, vão para os seus sítios em chácaras próximas da cidade, se aglomerar mesmo que com seus familiares, que são movimentos que aconteceram no Carnaval, aconteceram no Réveillon e resultaram nesse momento agudo de pico da pandemia que a gente está vivendo agora. Qual é a intenção do prefeito ao antecipar os feriados e ao mudar o rodízio? É parar o transporte público. Essa é a principal preocupação. Ele não fez nenhuma medida proibindo o transporte público, mas com isso ele acha que as pessoas não vão circular para ir aos seus trabalhos e com isso o transporte vai ser desafogado. Mas é, de novo, uma medida paliativa anterior ao lockdown. Porque o que seria um lockdown? Parar o transporte, inclusive entre cidades, parar mesmo e falar para as pessoas ficarem nas casas delas. Quem quisesse sair seria uma exceção. E quem precisasse sair, e eles já estão estudando isso, eu tive informação, quem precisar sair, ter um plano de contingência da cidade para levar essas pessoas aos seus trabalhos. Quem são esses? Profissionais de saúde, profissionais de serviços essenciais como lixeiro, integrante de serviço funerário, etc., policiais, bombeiros. Esses teriam um plano montado para eles, para terem transporte para ir trabalhar. E só isso. Esse já é um semi-lockdown, praticamente um lockdown. E a gente pode ter de viver isso em breve na cidade de São Paulo. Só trazendo uma informação, mudando totalmente de assunto aqui, mas aproveitando o espaço, até porque aconteceu agora, a gente precisa atualizar, deixar todo mundo em tempo e depois a gente comenta na sequência rapidinho, porque o presidente do Banco do Brasil renunciou ao cargo. César Feitosa traz os detalhes para a gente. Oi, Bocardi. É isso. O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, acabou de anunciar, na verdade, o Banco do Brasil anunciou por meio de um fato relevante ao mercado que o presidente da instituição, André Brandão, pediu a renúncia para o presidente Jair Bolsonaro e também para o ministro da Economia, Paulo Guedes. O fato relevante diz que se a renúncia for aceita pelo presidente da República, virá logo depois uma indicação do novo presidente do Banco do Brasil, devendo acontecer ainda nos próximos dias. A gente lembra que André Brandão estava na corda bamba ali no Banco do Brasil desde janeiro
após ter anunciado o início de um programa de demissão voluntária do Banco do Brasil e também o fechamento de algumas agências. No mês passado, ele anunciou, nós trouxemos aqui, inclusive, nós antecipamos essa informação de que o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, tinha entregado o cargo para o presidente Jair Bolsonaro, que já estava avaliando alguns nomes para sucedê-lo no cargo, até chegar agora essa confirmação de que, de fato, André Brandão pediu a renúncia do cargo hoje no Banco do Brasil. Bocardi. Obrigado, César Feitosa. Aí, mais um nome, segurou um pouquinho por um tempo, mas já também saiu mais um nome de Paulo Guedes, não é? Exatamente, Rodrigo, e não é o primeiro presidente do Banco do Brasil a cair. A gente tem aí a equipe econômica toda muito em dúvida em relação à possibilidade do ministro Paulo Guedes prosseguir com a sua política, né? A gente viu ontem o que aconteceu, o Banco Central superou a expectativa do mercado, aumentou a taxa de juros, acenou com um novo aumento igualmente alto na próxima reunião, caso a inflação não baixe. Então, tem aí todo um ambiente econômico muito deteriorado a despeito da insistência do ministro Paulo Guedes em vender uma tranquilidade e um crescimento e uma recuperação da economia que só existem na cabeça dele, né? Já estava meio precificada essa saída, né, do Banco do Brasil. Agora vamos ver quem é que entra no lugar, né? Exato, porque ficou evidente que o Bolsonaro deseja intervir no Banco do Brasil, como fez na Petrobras, ele deixou isso claro, e o presidente, então, se antecipa, sai para não ser queimado, como aconteceu com o Roberto Castelo Branco, da Petrobras. Tinha a expectativa lá atrás do Montesano, Guilherme Montesano, do BNDES. Sim. Agora vamos acompanhar. Mas é isso, é mais uma baixa de quem é muito próximo a Bolsonaro, é mais uma baixa importante, que vem ainda a reboque da intervenção na Petrobras, porque isso aconteceu logo na sequência, apesar da saída dele ser só agora, mas aconteceu esse desgaste logo na sequência. Exato. Então, na economia, que sempre foi o mantra do Bolsonaro, né? Eu não quero lockdown porque vai prejudicar a economia. Hoje mesmo, voltou a repetir isso, na economia as coisas não vão bem, e não vão porque houve restrições, não é só por isso, é porque o governo federal não conseguiu coordenar essas restrições de modo que elas fossem efetivas e não conseguiu fazer com que a rede de proteção que ele montou, e de fato montou para empresas, estados, municípios e pessoas por meio do auxílio emergencial, fosse efetiva e durasse o tempo que tinha que durar para que a gente pudesse voltar a respirar por conta própria, né, sem auxílio de respiradores econômicos. Bom, e a Covid fez hoje mais uma vítima no Congresso, terceiro senador morto por Covid, Major Olímpio, um senador jovem, né? Muito triste esse caso, muito Vera. Forte, muito vigoroso, saudável, fisicamente. Né? Fazia questão de mostrar esse vigor em manifestações. Alguém vindo, ele próprio da Polícia Militar, portanto com treinamento militar, o chamado histórico de atleta, que o Bolsonaro sempre gosta de ressaltar, mas que, apesar de ter rompido com o bolsonarismo e ter virado um crítico das ações mais radicais e mais negacionistas do presidente, nesse aspecto ainda mantinha algumas delas. E uma delas era contra as restrições. Ele participou de uma aglomeração em Bauru contra as medidas restritivas e provavelmente, Carol, contraiu a Covid numa reunião no Senado em que havia muita gente, muito mais gente numa sala do que era o indicado para aquele momento. Ele e outros senadores se contaminaram nessa mesma reunião, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que agora está se recuperando, falei com ele hoje, deve ter alta amanhã, ainda bem, mas infelizmente o Major Olímpio não resistiu. Seu assessor de imprensa, com quem eu falo bastante, o Diego, menino jovem, está internado, está entubado, porque foi contaminado na mesma circunstância. Então, as 30 e poucos anos, né? Exato. As pessoas precisam entender a gravidade e cada vez mais a letalidade desse vírus altamente contagioso que as pessoas contraem nos seus ambientes de trabalho, em seus ambientes familiares, em festas que não deveriam estar acontecendo. Quando a gente fala para as pessoas ficarem em casa, ninguém é sádico, ninguém acha que isso é produtivo, ninguém acha que isso é bom para o Brasil, ninguém acha que criança sem escola é uma coisa boa. Todos nós estamos sofrendo na pele as consequências psicológicas, mentais,
emocionais desse momento, que são também seríssimas e terão de ser tratadas quando tudo isso passar, em todo o mundo, de novos a velhos. Porém, hoje em dia, insistir em levar uma vida normal, sair para a rua, negar as medidas de distanciamento, insistir em andar sem máscara, como o Bolsonaro insiste em fazer ainda hoje, todos os seus ajudantes de ordem sem máscara naquela aglomeração em frente à Alvorada. Tomar medidas desse tipo é fazer uma roleta russa com a própria vida e com a vida das pessoas que você ama. Eu acho que ninguém em sã consciência está disposto a fazer isso, né? Está muito, e cada vez mais claro, já não é de hoje, de que a medida drástica, dura, por curto tempo, traz um dano menor. Parece assustador num primeiro momento, porque você tem que parar tudo, mas do jeito que a gente vem levando, está dando uma agonia maior, o prejuízo está sendo maior para todo mundo, em todos os aspectos. Porque começou com... Pega exemplo São Paulo. Exemplo São Paulo. Começou com uma semana, depois 2 semanas... Aí já começam os municípios a adotarem as medidas mais rígidas, aí você não sabe quando, e daí já está aumentando um pouquinho, e está aumentando. E a gente não tem a perspectiva do fim, pelo menos desse período agora que a gente enfrenta de aumento. E o Brasil foi classificado, né, Rodrigo, como o segundo país que mais oferece riscos ao mundo pela ida e vinda de brasileiros ao redor do mundo. A gente vai ficar confinado aqui no Brasil com o vírus e sem uma medida efetiva para nos tirar disso. Porque hoje o Bolsonaro voltou a dizer que tem lote de vacina estragada, que não é verdade, não é por isso que a AstraZeneca foi proibida em vários países da Europa, como ele insinuou, não tem problema com lotes da vacina. A OMS continua recomendando essa vacina, que, por sinal, é fabricada no Brasil pela Fiocruz, uma entidade que tem ligação com o governo federal. Então, a gente segue nesse negacionismo da parte do presidente, em vários aspectos, voltou a falar em tratamento precoce, voltou a falar em cloroquina, veja só se tem cabimento, duvidou do número de mortes por Covid, do número de mortos e de internados em UTI, praticamente dizendo que estão sendo computados como internados em UTI pessoas que não estão com Covid. A essa altura do campeonato, colocar os profissionais de saúde que estão passando pelo que estão passando como mentirosos, isso é aceitável por parte da maior autoridade do país que a gente vive? Não é aceitável. Então, recomenda a música, Vera Magalhães. A música de hoje é um clássico, Chico Buarque, um clássico da ditadura. Incrível que a gente tenha que revisitar esse cancioneiro e que ele seja tão atual. Chama-se Cálice, Afasta de Mim Esse Cálice. E a gente realmente, cala a boca, já morreu, não é o caso, não vamos aceitar. E a música é esse clássico do Chico Buarque, porque ninguém vai se calar. Vamos ouvir. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Viva a voz, Vera Magalhães. Até amanhã, Rodrigo e Carol. Valeu, boa noite. Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.